galera, meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFON. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim, cara, ele é um ótimo professor. O curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30 ou 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11h30, ele estava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas, assim, o aprofundamento, né, que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver, porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele, e às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fábrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Valeu. O seu futuro é brincadeira? Passar pro INE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar Fábrica D, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem pro Fábrica D. Bom, galera, continua a parte de arco triplo, arco duplo, arco metade. Falta uma coisinha que você já deve ter imaginado, que se eu falei sobre a tangente de 3x e o cosseno de 3x, e dei essas fórmulas sinistras aqui, que são fórmulas secundárias, né? Mas são mais bizu do que matéria, para você resolver questões muito específicas disso, é claro que deve ter também uma fórmula, né, correspondente para o seno de 3x. Se tem para tangente e tem para o cosseno, não tem jeito. Até porque também a tangente é o seno sobre o cosseno. Dá até para, inclusive, trabalhar falando que a tangente é seno sobre o cosseno, jogando e abrindo a tangente, jogando e abrindo o cosseno, e ver o que sobra para ter a fórmula do seno. Eu vou até fazer essa brincadeira com vocês aqui hoje. Caso você não tenha entendido, vamos chegar lá. Mas vamos partir do mesmo tipo de raciocínio que eu fiz para sair do cosseno de 3x, né? Que não foi uma coisa tão imediata. É claro que já tendo esses dois, chegar na fórmula alternativa. O que é fórmula alternativa? Ah, mas conhecida é essa? Dá, tudo bem. Arco triplo, de repente, não é a coisa mais conhecida do mundo, mas dentro do mundo de quem conhece, a conhecida é essa. E as desconhecidas são essas duas daqui. Eu quero achar uma agora pro seno de 3x. Só que assim, cara, o que vai acontecer? Você pode muito bem partir do mesmo raciocínio que eu fiz aqui em cima, que se você não viu, volta lá no vídeo para ver como que a gente fez na plataforma, que foi pegar, colocar em evidência, né? Forçar uma fatoraçãozinha aqui esperta, ou simplesmente falar que a tangente do 3x é seno sobre cosseno e desenvolver para chegar à mesma expressão que eu vou te mostrar aqui, e eu vou fazer pelos dois caminhos, não se preocupa. Então, a primeira forma de fazer,
até para você ver uma forma análoga à que eu fiz no cosseno de 3x na verdade eu vou pegar e vamos fazer assim, ó. Vamos botar o seno de x em evidência, lembrando que o seno de 3x era 3 seno menos 4 seno ao cubo. Se você não sabe isso, se você não chegou nem a sequer perto de ver isso, não adianta nem você estar nessa aula, que isso aqui é aula do específico, para fazer questões maceteadas. Se você não sabe nem o básico que é isso, amigo, para agora, volta na aula de seno de 3x e depois de você fazer algumas questões, de entender que isso existe, para que existe, como existe, por que existe, você vem aqui. Senão você está perdendo o seu tempo, ok? Mas, se você já está nesse ponto de estar aqui comigo, vamos embora. Você vai colocar o seno em evidência, e aí você vai ter 3 menos 4 seno ao quadrado sobrando aqui do lado. Com isso, o que é que vai acontecer? Fica seno de 3x igual a seno de x, que multiplica. Aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz no cosseno. Eu vou forçar uma diferença de quadrados. Eu vou olhar para o 3 como se fosse uma raiz de 3 ao quadrado e para o 4 seno ao quadrado como se fosse 2 seno ao quadrado. Que aí o que vai acontecer nessa hora? Você vai ter aqui o seguinte, que o seno de 3x ele vai ser seno de x vezes o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. O que é isso? É aquela fatoração da forma a menos b vezes a mais b. Então você vai ter raiz de 3 menos 2 seno vezes raiz de 3 mais 2 seno, ok? E assim como foi no caso do cosseno de 3x, que na verdade a gente chegou a uma fórmula do cosseno de 3x sobre 4, eu vou também dividir por 4 a esquerda e a direita aqui. Só que eu vou dividir por 4 a direita paulatinamente, ou seja, eu vou botar um 2 nesse parênteses e um outro 2 nesse daqui, o que no final dá no mesmo. Você está fazendo 2 vezes 2 igual a 4, no final o efeito é o mesmo, que eu estou botando um 4 sobre 4 de um lado e do outro. Para que isso? O objetivo é, ali à direita, você vai ter que, no caso, esse primeiro parênteses, repara, isso vai estar uma raiz de 3 sobre 2 e um 2 de cima corta com de baixo menos seno de x. E no outro você vai ter uma raiz de 3 sobre 2 e o 2 de cima corta com de baixo dá mais seno de x. Só que no mundo do seno, o que é o raiz de 3 sobre 2? É o seno de 30 ou de 60 graus? Isso, é o seno de 60 graus. Se é um seno de 60 graus, isso aqui significa que você pode, na verdade, escrever o que eu tenho até agora como sendo seno de 3x sobre 4, que vai ser igual a seno de x, vezes seno de 60 menos seno de x, vezes seno de 60 mais seno de x. Porém, o que acontece? Você vai ter aqui o seguinte, você pega no caso, e tem que lembrar que seno de P mais seno de Q, aí foi naquela aulinha, né? De soma de seno, de cossenos, de seno menos seno, tal que o pessoal do Nordeste adora chamar de prostaferese, né? Mas é isso aí. E a gente viu que isso aqui dava 2 vezes seno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Lembrando que isso aqui, para quem está pegando numa aula aberta, uma aula de demonstração da plataforma, eu não vou parar para ficar explicando coisas que, se você comprar e adquirir o plano, você vai ter lá aula por aula explicado, né? Nenhuma almoço é grátis e ninguém está aqui para fazer nada de graça para ninguém. É apenas para você conhecer nosso trabalho, entender que a gente, modéstia à parte, é muito, né? E saber que é com a gente que você vai ter a sua aprovação. Então, isso é para soma. Quando for para a diferença, você vai ter seno de P mais seno de Q igual a 2 vezes seno de P menos Q sobre 2 pelo cosseno de P mais Q sobre 2, tá? Essa é que é a ideia, então, aqui, ok? É isso que a gente vai ter que pegar e a gente vai ter que fazer. Agora, reparar que é justamente isso que aparece ali em cima. O da diferença é o primeiro parênteses. E o da soma é o segundo parênteses, tá? Então, o que acontece aqui, irmão? Vou apagar aqui, tá?
Sei que você é um cara esperto, já tirou o print do vídeo, já tirou o print do que eu escrevi. E vamos ver no que é que isso vai dar. Repara aqui. Quando você pegar ali e desenvolver o seno de 60 menos o seno de x, isso vai dar, então, 2 vezes o seno de um menos o outro sobre 2 pelo cosseno de um mais o outro sobre 2. Já o seno de 60 mais o seno de x vai dar 2 vezes o seno de um mais o outro sobre 2 pelo cosseno de um menos o outro sobre 2, tá? Então, com isso, você vai pegar essas duas expressões, vai substituir aqui no azul e no rosa que eu circulei. E aí, o que vai dar isso no final, gente? Você vai ter que o seno de 3x sobre 4, ele vai ser igual a seno de x vezes... Na verdade, assim, vamos fazer diferente. Vamos substituir logo de um jeito prático. Você já entendeu, né? Que quem está aqui nessa aula, nenhuma mantinha, que esse balãozinho azul é essa parte aqui de cima. Só que no final vai ficar isso vezes isso, ou seja, essa linha multiplicada por essa, correto? Na hora de juntar aqui e escrever como é um produto, eu posso botar na ordem que eu quiser, já que é um produto. Então, para facilitar a nossa vida e mais rápido, eu vou juntar esse com esse. Por quê? Fica 2 vezes seno de 60 menos x sobre 2 pelo cosseno de 60 menos x sobre 2. Enquanto o outro vai ser 2 seno de 60 mais x sobre 2 pelo cosseno de 60 mais x sobre 2. Então essa aqui é a ideia, tá? Então você vai ter aqui, ó, vai ficar 2 vezes seno de 60 mais x sobre 2 pelo cosseno de 60 mais x sobre 2, tá? Só que, irmão, você está esquecendo que seno de 2x ou seno de 2θ é a mesma coisa que 2 seno θ cosseno θ. Essa é a fórmula básica do básico, do básico, do muito básico, do bem básico, aqui de arco duplo. Se você não sabe isso, você é uma bactéria tentando Itaime. E aí o que acontece? Você vai ter no caso aqui, ó, que 2 vezes seno de 60 menos... ou escola naval, né? 60 menos x sobre 2 pelo cosseno de 60 menos x sobre 2. Isso é exatamente a ideia do quê? Eu tenho um θ que é esse cara, tá com o seno e o cosseno, e aqui do outro lado eu vou colocar o seno do dobro dele. Ou seja, tudo isso que está aqui é o seno de 60 menos x. Da mesma maneira, você vai ter o quê? A mesma coisa acontece aqui, ó. Só que agora é com o ângulo de 60 mais x sobre 2. Se o θ original é o 60 mais x sobre 2, o dobro vai ser o quê, galera? Vai ser o 60 mais x. Aí pronto. O que é que você vai ter? Você vai ter, no caso aqui, que você vai pegar e você vai ter que o seno de 3x sobre 4, ele é o seno de x pelo seno de, cadê? 60 menos x pelo seno de 60 mais x, tá? Só que, aí o que vai acontecer? Você aqui pode trocar a ordem, né? Se quiser. Geralmente não é assim que você vai estar vendo. É um produto, né, galera? Então, geralmente, de um jeito prático para ser lembrado, a gente vai colocar o 60 menos x primeiro. O seno de x no meio. E o seno de 60 mais x por último, tá? Essa que é
a ideia então aqui, tá bom? Bom, beleza. E aí vamos pegar um exemplo prático de como isso pode ser cobrado, né? Pegar um parecido com os anteriores já feitos antes. Se eu tiver, por exemplo, então, y é igual a seno de 20 vezes seno de 40 vezes seno de 100. Tá? Repara bem que aí você tem que ver também assim, claro, vão ter outras coisas a serem feitas. Você tem que entender que isso aqui não é decoreba, amigo. Você está fazendo Itaime Escola Naval. Você não está estudando para a ESA. Não é que é só, desculpa aí, não sendo bem sincero, ver a teoria e praticar a questão que tudo igual uma a outra, né? A verdade é essa. Ele quer o cara inteligente, não só o cara que bem treinado. Ele quer inteligente e bem treinado. Então não é também falar, é sempre assim, querido. Você vai ter que observar se isso aqui está acontecendo na questão. Se não estiver acontecendo, o caminho será outro. Pronto, é isso, tá? Não tem como te garantir, faça sempre isso para chegar àquilo. Aí é Dona Teteca lá do fundamental do colégio, bem vagabundão da esquina de bairro, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Você vai ter que, aqui, se eu falar que o 40 que está no meio é o x, repara que isso aqui é a mesma coisa que o 60 menos x. E que isso aqui é a mesma coisa que o 60 mais x. Só que, tendo essa configuração na sua frente, você já sabe que, então, por aquilo dali, isso é a mesma coisa que o quê? Que o seno de 3x sobre 4. Ou seja, isso que está aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de 3 vezes 40, o seno de 120, dividido por 4. E seno de 120 vale quanto, gente? Ele vale, no caso, raiz de 3 sobre 2, tá? Então você vai ter que raiz de 3 sobre 2 dividido por 4 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 8. Acabou. Então esse produto vale isso. Bom, beleza? Viram a aplicação disso? Ok. Agora, claro, a gente já tendo passado pela aula em que eu mostrei a tangente do 3x e do cosseno de 3x, não daquele jeito maluco que eu te mostrei lá, né? Com esses produtos de 60 menos x, 60 mais x. Cara, você lembrando daquele, aí se fosse tipo uma questão, demonstre que o seno de 3x é igual a isso. Já tendo aquilo em mãos, poderíamos fazer uso de outro método, né? Nunca se sabe o que vai cair, nunca se sabe o que vai ser pedido, nunca se sabe a ideia que você vai ter que ter na hora. Você pode fazer 10.000 questões e no IME e no ITA na Escola Naval vai cair a questão 10.001. Isso aí vale para física e matemática nessas provas, porque a gente sabe que é isso que ele quer. Já falei, não adianta decorar, você tem que entender esse aqui você tem que entender que você e o seu concorrente vão saber. Então, ou você decora para saber o mesmo que ele, ou você pega uma arma e dá um tiro nele. A verdade é essa, para ele desaparecer do mundo. E aí, o que acontece? Mas a tangente de 3x, ela é tangente de 60 menos x, pela tangente de x, pela tangente de 60 mais x. E o cosseno de 3x sobre 4 é o cosseno de 60 menos x pelo cosseno de x pelo cosseno de 60 mais x. Galera, só que o que vai acontecer, né? Como a tangente é seno sobre cosseno, a gente pode pegar e fazer o quê? Tangente de x, de 3x, perdão, é seno 3x sobre cosseno 3x. E aí pronto, né? Você vai ter que... Na verdade, o cosseno 3x eu posso jogar o 4 para cá. Então você vai ter seno 3x sobre 4 vezes cosseno 60 menos x, cosseno x, cosseno 60 mais x. E vou abrir também ali à esquerda a tangente de 3x, pegando essa expressão que está aqui, ó, e substituindo no lugar dele lá embaixo. Tá? Vem para cá.
Que aí o que vai acontecer fazendo isso? Você, tendo isso em mãos, vai chegar num tchan. Mas antes de chegar, vá lá no nosso site, que é o www.fabricad.online, e você vai escolher o plano Fábrica de Engenheiros Militares para Itaim, AFEFOM Escola Naval, ou EA, AFEFOM Escola Naval, se você não quer estudar Química, não quer nada que tenha Química, e aí tem uma opção lá para você também, tirando a parte de Química, que só cai no Itaim e, claro, na SpaceX, né? Então, você tem essas opções de plano, sendo que Itaim tem um plano de 3 anos para te acompanhar durante o ensino médio, para você poder fazer paulatinamente as matérias ao mesmo tempo que vai vi função do primeiro grau de manhã. Vamos lá no Fábrica ver tudo de função do primeiro grau. Desde o básico para ver com outra visão, até os aprofundamentos todos relativos a isso. Acabei de ver função do segundo grau com a professora de manhã. Vamos lá no Fábrica ver como é que eles dão função do segundo grau para ver com outra visão e reforçar tudo, já pegar, já como é que isso cai para o ITA, para o IME, para a Escola Naval e para a FEFOM também. Então é uma boa que você vai, ao longo de todo o ensino médio, isso faz outras matérias também, né? Inglês, português, física e química, mas a preocupação do pessoal, grande geralmente, são as exatas, né? A gente sabe disso, a menos que tenha casos de exceção. E aí você vai paulatinamente vendo, ao mesmo tempo que você vê algo de manhã, você vai lá à tarde, né? E é claro que tem matéria, óbvio que mais tem a matéria que cai, que você não vê no ensino médio normal. Amigo, não vou te enganar. Você que acha que o que cai no Itaim Escola Naval é apenas o currículo do ensino médio, com questões de nível mais bombante, isso aí é o mínimo do mínimo. Tem matéria mesmo que você jamais sonharia ver em lugar nenhum e de nível absurdo. Então, tipo, não adianta só achar que é um aprofundamento da matéria do colégio de manhã, que não é. Isso é o início da sua jornada, mas não é nem de longe o fim, tá? E serve para isso ter um plano de 2 anos também, se você já tem noção de como é a coisa, mas sabe também que a curto prazo não vai rolar, que geralmente é a verdade. Hoje em dia, para você passar, eu passei em 1 ano, mas hoje em dia, para você passar, você leva no mínimo 2 anos com muita sorte. Tá? Isso com muita sorte mesmo. Então tem um plano de 1 ano e uns 3 meses de bônus, se eu não me engano, né, diretor? 3 meses de bônus, o de 2 anos, de 3 anos para você conseguir aí a sua almejada vaga. E isso vale para o plano que é a AFEFOM Escola Naval também. Ele tem plano de 1 ou 2 anos, só não tem o de 3 anos, que aí mercadologicamente ainda não teve demanda para isso, tá bom? Então, vamos lá. Então quer dizer, o plano de 3 anos tem sido muito procurado, sim. Ele tem sido muito procurado devido à consciência das pessoas de que é necessário, muitas das vezes, fazer um acompanhamento desde o ensino médio. Tem um lugar aí no Nordeste aí, meu querido, que o pessoal faz até bem antes. O pessoal, desde o fundamental, já está pensando em fazer essas provas. Seja seja verdadeiro, entenda que isso há Brasis e Brasis, né? Então tem o cara lá com uma realidade, tem um cara com uma realidade que tem um ensino super moda foca e desde o fundamental está pensando em coisas assim. Voltando para cá, né? Então passa lá em fabricad.online, os preços são bem acessíveis, mesmo em época em que não tem grandes promoções, os preços são abaixo dos concorrentes e a qualidade não é essa que você está vendo aqui, tá bom? Então, você vai ter que, se eu abrir a tangente de 3x, você vai ter que tangente de 60 menos x pela tangente de x pela tangente de 60 mais x. Isso vai dar o seno de 3x sobre 4 vezes cosseno 60 menos x, cosseno x, cosseno 60 mais x. Porém, o que acontece aqui? Cada tangente é um seno sobre cosseno. E como cada tangente é um seno sobre cosseno, acaba que eu vou abrir cada tangente como seno sobre cosseno. Nossa, caramba, sério? Descobri isso sozinho? Descobri isso sozinho. Então, ó, tá grosso, cavalo. Então, ó, você vai ter o quê? Que o seno de 60 menos x sobre cosseno de 60 menos x. Pelo seno de x pelo cosseno de x, pelo seno de 60 mais x, pelo cosseno de 60 mais x, ele vai ser o seno de 3x sobre 4 cosseno de 60 menos x, cosseno x, cosseno 60 mais x.
Bom, aí, nesse caso, nessa versão de demonstração aqui, esses cossenos, que são comuns dos dois lados, vão sumir. Aí pronto, o que vai sobrar foi justamente a fórmula que eu acabei de mostrar a vocês por outro caminho. Que o seno de 3x sobre 4, não esqueça que o 4 está aqui ainda, é igual a esse produto, tá? Ou seja, o seno de 60 menos x pelo seno de x pelo seno de 60 mais x, que isso vai ser igual ao seno de 3x sobre 4, tá? Então, você tem mais essa outra forma de demonstrar, só que, tipo, tem aula lá na plataforma em que a gente faz também, né? O uso de binomial para explicar a tangente, o cosseno e o seno de n-teta. Claro, se é n-teta, esse n é n vezes teta, n vezes x, entra 3x, 4x, todo mundo no meio do bolo. E existe também uma versão com binomiais para calcular tudo isso. Tem várias versões. Se você começar a adentrar também toda uma teoria ligada ao mundo do ensino de nível indiano, peruano, você sabe que tem coisa pra caramba disso daqui, complexo e polinômios principalmente, e analítica. Mas estamos aqui apresentando justamente enxugado para você aquilo que é necessário você saber para uma prova. Então, você da frente aí, tira o seu print. Não esquece de passar lá em fabricad.online, vai no plano chamado Fábrica de Engenheiros Militares. No nosso Insta, na nossa home, você vê sempre resultados, pessoas já aprovadas, o pessoal dando seus depoimentos. E tem também o plano EA, AFEFON N. Então, em cima aí é tudo que está embaixo, mais o ITAIME, né? Que na verdade o ITAIME é o principal e pega também o que tem aqui embaixo, ok? Só que tem gente que já sabe que não quer ser engenheiro, não quer nem olhar para a cara de química, apesar de que lá fica tudo organizado, gente. Na verdade, você comprando de cima, basta simplesmente você não clicar lá no módulo de química e não vai ser feita nenhuma referência à química em momento algum. Então isso aí não tem nada a ver, mas, né, pediram pra gente também ter um plano curso separado, então tá aí o plano curso separado que você pode tirar melhor proveito, tá bom? Se você tá na plataforma, agora é hora de treinar, não esqueça que a gente vai começando sempre pingado, apresentando os conceitos desde o básico aprofundado, e na hora de fazer questão tem sempre uma grande aula de exercícios ao final, que às vezes tem assuntos como esse, que você encontrar a questão sozinha daquilo, a nível de prova, você não vai. Eu poderia ficar botando 30 mil questões com bom, galera, de fazer seno de uma coisa vezes outra para aplicar essa forma. Mas não vai adiantar na sua vida, porque isso aqui, se você entender um, você faz todos. Agora, quando vai para a questão de prova, você vê que está tudo misturado, um assunto com outro, aí tem que ter tido todo um rol, uma trilha de conhecimento em trigonometria para fazer, às vezes, uma mísera, uma única questãozinha, juntando tudo que foi conhecido. Não tem jeito. Então, por isso que você estranha, né? Não viu tanta questão de prova ainda, nas listas e aqui, mas quando chegar lá pelas aulas do final, aí é só porrada, porrada, porrada. Tá bom? Ficamos por aqui. Espero que você tenha tido uma ótima oportunidade de conhecer o trabalho da gente. Vai lá, então. Tem simulado, tem aula de todas as matérias, a correção de redação Exu, Escola Naval, IME, ITA, AFEFON e também... Esqueci de alguma coisa? Não esqueci de nada, deve ter esquecido. Se for o plano SpaceX, você vai ter a correção Exu SpaceX, as aulas, obviamente, de Geografia e História também, bem como o grupo de Telegram disponível a todos, bem como o Tira Dúvidas, em que você pode mudar suas dúvidas na área interna da plataforma. Algumas dúvidas, é claro, são mais pertinentes ao grupo de Telegram e o pessoal sempre está lá se ajudando, não tem treta, não tem ninguém agredindo ninguém, você vai ter lá o pessoal extremamente solícito, tá? Tanto quanto seriam os monitores e os professores do Tira Dúvidas da área interna. Então é uma boa oportunidade de você também não se sentir assim sozinho nessa caminhada de estudos. O pessoal não fica no grupo de Telegram falando besteira, ficar o dia inteiro falando sobre coisas aleatórias, como fica em alguns grupos de estudo por aí, que o pessoal fala um bando de assunto e ninguém estuda nada. Não, que o pessoal é sério, tá bem concentrado, tá bem raçudo, tá bem 24 horas por dia focado naquilo que eles querem. Aliás, eu acho até que em determinados horários o Telegram fica mais cheio e mais bombante de madrugada do que o contrário, tá bom? Então, fica com a gente, fica comigo. Eu sou Alexandre, sou diretor aqui do site Fabricad. Qualquer coisa, me procura, tá bom? Um beijo, valeu, até mais.